Boa tarde, não é isso? Boa tarde. Olha, hoje estamos, né, já galopando aqui no mês de setembro. Acabamos de terminar uma campanha com o lançamento, né, da turma de setembro do TVI, do Teste Vocacional Inteligente. Foi bem legal, tivemos resultados incríveis, tivemos um aprendizado bacana. E eu estou chamando, inclusive, a minha equipe para participar aqui conosco, para a gente relatar, contar um pouco para vocês, né, não só do que a gente fez em setembro, mas do que está vindo aí à frente. Né? Hoje eu estou embarcando para a Europa, vou passar 3 semanas na Europa, vou estar postando quase todo dia, mostrando opções, né, coisas de profissões, carreiras e tudo mais. E comecinho de outubro eu vou estar de volta. E daí tem um monte de novidades que eu quero compartilhar aqui com vocês para outubro, né? Outubro, final do ano, só deixa eu ver aqui, deixa eu ir adiantando aqui para vocês, tá? O que aconteceu na semana aqui, né, no lançamento de setembro, diferente dos outros lançamentos, é que a gente teve a parceria com a Marília Andrioli, que já é parceira minha na Riviera, também com a Chef Kel, né? São influencers aí do público feminino, que é muito esse público com quem eu trabalho, que é o público de mães, né? Mães que têm filhos ou filhas nessa fase de vestibular e Enem, nessa fase de escolha de profissão. Então, essa parceria foi muito legal, porque elas ajudaram a gente no lançamento, divulgando na rede delas. Isso teve um aspecto sensacional, não foi só o aumento do número de seguidores, mas aumentou muito o nosso engajamento. Então, as nossas postagens, visualizações, curtidas, em suma, a gente realmente parece que acertamos a direção quando a gente mira. Eu quero falar com mães que têm filhos e filhas fazendo vestibular e Enem, ou nessa fase ainda do ensino médio, antes do vestibular e Enem, mas que estão aí ficando aflitos com a escolha da profissão. Então, esse direcionamento se mostrou muito interessante. Tivemos aí números expressivos de resultados mostrando realmente isso. Os outros aprendizados foram sensacionais. E deixa eu contar aqui para vocês o que surgiu de outros aprendizados. Então, enquanto eu vou para a Europa, enquanto eu vou estar trabalhando lá na Europa, a minha equipe vai estar trabalhando aqui. E trabalhando aqui fazendo o quê? Fazendo duas coisas, duas frentes muito legais, duas frentes de trabalho muito interessantes. Então, uma frente de trabalho, e até pronto, chegou o cara de quem eu vou começar a falar. Uma frente de trabalho é a frente de tecnologia, e está aí o Aldeir. Vocês não estão acostumados a ver o Aldeir. O Aldeir botou até um óculos mais chique aí, hein, Aldeir? Ficou com área intelectual. O Aldeir, deixa eu apresentar o Aldeir, mas o Aldeir, a gente já trabalha juntos há muitos anos. O Aldeir tem uma carreira brilhante aí na área de tecnologia e sistemas de informação. E o Aldeir é quem cuida aqui do back-office, a parte que vocês não veem, mas quando, né, vocês que são os nossos alunos e mentoriados recebem um link de um mapeamento de alguma coisa, toda essa parte de tecnologia, banco de dados, formulário e tudo mais, está sob a responsabilidade do Aldeir. É isso mesmo, Aldeir? Estou falando a verdade ou não? Não, está correto, exatamente isso. Tá. A gente cuida daquela parte que vocês não veem para poder tudo dar certinho. É isso aí. Agora, o nosso grande desafio, faz anos que eu trabalho, né, desenvolvendo as nossas ferramentas, os nossos sistemas que a gente usa, que a gente testa, que vocês que estão aqui conosco conhecem, né, mas tudo começa com um formulário, depois vai virando planilha, depois a gente desenvolve o que eles chamam, né, eu chamo do engine, né, o motor, a lógica, a análise estatística e análise de correlações, e daí a gente vai transformando num banco de dados, numa aplicação. E o desafio aí para o Aldeir é justamente a gente vai, então, esse mês, provavelmente até na minha sobra, na minha volta, a gente já vai ter uma versão beta teste, mas a gente pôr um aplicativo na mão do nosso mentoriado, que ele possa, né, com base nos dados que já estão no sistema, que é o mapeamento das inteligências dele, com base no RIF, que é o quê? O relatório de estilo de vida que ele já colocou, ele mesmo entrar lá e falar, quero fazer engenharia. E daí a aplicação que o Aldeir está desenvolvendo vai dizer, olha, engenharia para você dá um score, ele vai dar uma pontuação. Daí eu ponho lá mais um curso, quero fazer engenharia elétrica. Daí ele mostra se o score é mais alto ou mais baixo e vai ranqueando as opções que o nosso aluno, o nosso mentoriado quer. Então, daqui a pouco, hoje a gente trabalha muito com 5, mas se amanhã ele quiser analisar 10 opções, ele vai entrando no sistema e o sistema vai mostrando para ele como é que ficaria esse cenário. É isso aí, Aldeir? Exatamente. Com o aplicativo ele consegue colocar uma outra profissão que ele ia pesquisar, enfim. Às vezes ele está na direção de uma, mas outra chama atenção, então ele tendo o aplicativo na mão, ele consegue simular isso aí até para poder tomar uma referência, uma decisão, enfim. Decisão de tem ferramentas para isso aí. É isso aí. Né? Ontem mesmo, né, depois eu pedi para o Valdir publicar um trechinho da nossa web aula de ontem. Então a gente pegou o caso da Jéssica, que é uma aluna nossa da turma de julho. E ela está se apontando para a arquitetura, mas quando a gente jogou design de moda, o design de moda passou na arquitetura e ela ficou assustada, porque ela quer arquitetura. E daí eu fui mostrando para ela por que o design de moda passou na frente da arquitetura na pontuação dela. Então, o design de moda, por exemplo, você tem uma relação muito próxima com o cliente, em que uma inteligência que a Jéssica tem, que é alta, que é a inteligência intuitiva,
fez com que o score do design de moda subisse muito. Daí o que nós fizemos? Então daí nós entramos na ferramenta e nós falamos, mas está legal. Mas em arquitetura, tem jeito de eu usar essa inteligência intuitiva? E daí nós fomos olhando, né? E vendo, ó, num curso tradicional, num curso básico de arquitetura, não, a inteligência intuitiva nem aparece. Mas quando você pensa em cursos complementares dentro da arquitetura, em que ela vai usar a inteligência intuitiva para entender o cliente melhor, aquela coisa que o cliente não fala, coisa que ele está sonhando, mas não consegue, nem ele mesmo sabe, mas não consegue falar ou saber, com a inteligência intuitiva, ela consegue essa percepção. Então, nós fomos desenhando para ela, né, como é que a gente poderia ter dentro do curso de arquitetura, à medida que a gente foi vislumbrando o que seria o trabalho dela dentro da arquitetura, usando as inteligências dela. E daí a gente consegue, então, configurar um curso de arquitetura, em que muito mais do que só a matriz do curso, né, a matriz curricular do curso, mas principalmente ao longo do curso, o que ela vai fazer de estágio, o que ela vai desenvolver usando a inteligência intuitiva e a inteligência criativa, tá, transforma o curso de arquitetura numa opção, em primeiro lugar, muito potente. Né? Então, esse tipo de análise a gente vai poder botar na mão do nosso aluno, do nosso mentoriado, né, com esse aplicativo que a gente já começa a levar para ele já antes do final do ano, provavelmente em outubro, quando eu voltar dessa viagem à Europa, eu já vou poder estar compartilhando. É isso aí, Aldeir. Estou deixando bastante serviço para você, não? Não, correto. Vai fazer possível aqui para começar a soltar os pilotos já nesse ano. É isso aí. Né? Agora, teve uma outra frente muito interessante que também surgiu dessa experiência do lançamento de julho. Basicamente, o lançamento de julho, a característica do lançamento de julho, não de setembro. O lançamento da turma de setembro, ele teve um negócio que foi muito legal, que ele fez o que ele teve uma maior interatividade nossa com o público que veio, se interessou pelo teste vocacional, principalmente mães, educadoras, que se interessaram. A gente teve uma interatividade maior, a gente pôde conversar mais com as pessoas, justamente, principalmente por causa do Instagram, que a gente cresceu no Instagram, e ele permite essa interação melhor. E o que nós descobrimos? Nós descobrimos, e isso fez nascer um projeto sensacional, que é o BIPAR. Deixa eu contar para vocês o que é o BIPAR. Então, eu passei a ter contato, assim, direto, né? Começar uma conversa pelo Instagram, ali, de comentários, observação, etc., mas que isso depois evoluiu para uma conversa mesmo, né? Ou pelo WhatsApp, ou por áudio, ou como for, ou até pelo Zoom, em que a gente pôde entender novas realidades que a gente não tinha vislumbrado dentro do programa Futurei, do teste vocacional inteligente. Mas é o quê? É uma outra área que eu vivo muito, eu vou contar para vocês. São casos de exclusão social. A questão nem é preço, nem desconto. Eu tenho lá um jovem que, às vezes, ele não tem pai, às vezes não tem mãe, às vezes perdeu. Teve o caso que nos inspirou, foi um caso em Manaus. Quem trouxe para a gente, e a gente está chamando ela de parceira comunitária. Ela é uma educadora numa região, né, com assistência social, numa região mais pobre e periférica de Manaus, né, e ela trouxe o caso de um jovem que perdeu a mãe. Alguns dos irmãos dele já foram mortos pelo crime local, né? E esse jovem sonha fazer curso superior. Só que a realidade dele hoje é uma realidade muito dura, ele tem que sobreviver. Então, quase que pensar em que curso que eu quero fazer para ele virou uma coisa muito desimportante, porque ele tem que sobreviver. Então, o que nós pensamos? E a partir desse insight, dessa situação, eu já tenho uma vivência muito grande como, eu chamo de empreendedor social, né? Eu me chamo de missionário empresarial. Eu participo do Conselho Missionário nos Estados Unidos, da CMF, que é uma organização que desenvolve projetos sociais com base cristã e valores cristãos no mundo inteiro. A gente tem projetos na África, projetos na Ásia, projetos no Brasil, projetos na América Latina com as mais diferentes demandas. Mas o que nós aprendemos lá na CMF? Planejamento estratégico comunitário. Dar o peixe, às vezes, é muito fácil, só que dar o peixe não gera autonomia. Então, o que nós aprendemos mesmo é ensinar a pescar. E eu trouxe, então, essa metodologia do planejamento estratégico comunitário, da qual é uma área que eu conheço também muito bem por ser doutor em administração, PhD em administração. Então, eu peguei essa experiência nossa de planejamento estratégico comunitário com o caso que a Suelen trouxe para a gente lá de Manaus. Então, eu tenho um jovem que o teste vocacional inteligente tem força para começar a mudar o futuro dele. Só que ele não tem dinheiro para entrar numa turma de teste vocacional inteligente. Ele não tem dinheiro para pagar, não é prioridade. Ele até acha que é interessante, mas não é prioridade. Ele tem que sobreviver, tem que comer, tem que estar numa linha mais básica de sobrevivência. Então, o BIPAR ficou um negócio que, então, tá bom. Se eu quero ensinar a pescar, eu tenho que ter uma participação de alguém da comunidade, alguma liderança da comunidade. E nós estamos chamando esse líder de parceiro comunitário, PAC, parceiro comunitário. Então, o parceiro comunitário é alguém que, em algum rincão aqui do Brasil, em algum lugar do Brasil, identifica um jovem, uma jovem, que sonha fazer um curso superior, mas não sabe nem como, não sabe o caminho, não consegue acessar. Então, o teste vocacional inteligente seria um começo para eles. Então, eu tenho o comprometimento de um parceiro comunitário que vai apresentar, vai trazer o caso para a gente e vai assumir financeiramente 1/3 do valor
desse aluno que vai ser assistido pelo programa. Depois, eu tenho inúmeros ex-alunos ou pessoas do meu relacionamento, mas principalmente ex-alunos que sabem o que é essa situação. Eu conto casos muito bonitos, né, de pessoas que saíram de uma situação de excluído social, excluído educacional, e hoje são superintendentes, diretores de bancos brasileiros, mudaram a vida através da educação. Muitos desses meus ex-alunos, amigos e educadores querem participar do programa. Então eles vão ser o quê? O parceiro remoto, tá? Que é o par. Tá? Então eu tenho um parceiro comunitário e um parceiro remoto. Os dois estão identificados com a causa. E os dois botam a mão no bolso. Tá? Um financia um terço, o outro financia um terço. Então aquele programa que custaria R$780, eu já tenho 2 agentes financeiros. Um vai entrar com 260, que é o parceiro comunitário, e o parceiro remoto com mais 260. Então a gente já tem 2 terços do programa pago. E o terceiro terço vem de onde? Vem da Futurei. Eu e minha equipe topamos participar disso, aceitamos esse desafio de participar. Nós também queremos ser agentes de transformação. Então, a gente fecha a conta. 1/3 fica para o parceiro comunitário, 1/3 fica para o parceiro remoto, 1/3 fica para a Futurei, e nós 3 queremos investir, semear na vida desse jovem, dessa jovem, que não tem condições de vir para o teste vocacional inteligente, mas, através do teste vocacional inteligente, vai ter a oportunidade de começar a acessar o futuro. Isso, a gente já tem experiências assim. Os outros casos que a gente já tem experiência são casos que foram 100% financiados pela Futurei. Mas justamente de jovens no sertão da Paraíba, que nós fizemos o teste vocacional inteligente de forma voluntária, fomos lá, e eu tenho o maior prazer e o maior orgulho de ter alunos meus, né, ex-mentoriados meus, que continuam mentoriados, que a gente continua acompanhando, mas que estão na Universidade Federal da Paraíba, que estão na Universidade Federal de Campina Grande, que estão em outras universidades de primeira linha e transformando realmente o futuro, acessando um futuro sensacional. Mas nesse tempo, então, enquanto o Aldeir vai estar trabalhando principalmente na parte de desenvolvimento, essas 3 semanas, o Valdir vai então estar desenvolvendo aqui na região de Campinas, no entorno de Campinas, visitando escolas públicas ou convidando para participar aqui conosco. Então, você que está nos ouvindo aí, você que é nosso seguidor, você que faz parte da nossa audiência, primeiro, muito obrigado. Né? Essa participação, esse envolvimento, esse engajamento que fez a gente evoluir nesse mês de setembro para novas perspectivas que nós não tínhamos vislumbrado. Então, continua aqui conosco, esteja aqui conosco, manda um aviãozinho para os seus amigos, para pessoas que queiram participar conosco. Se você quiser ser um parceiro comunitário, tem alguém aí no entorno da sua região que não consegue pagar ou investir, não tem autonomia para investir no TBI, mas você quer ser um patrocinador, fala conosco, nós vamos ter o maior prazer em analisar o caso. A gente já desenvolveu então ferramentas para analisar o caso. Não é questão de desconto, não, é questão de mudança de vida. Então, se você tem aí na sua cidade, na sua região, alguém, né, às vezes tem mais pobre, alguém que trabalha com você, que gostaria de fazer, mas não tem condição de pagar, etc., de investir esse valor, e você quer ser um dos parceiros, quer ser um dos padrinhos, fala conosco, a gente vai ter o maior prazer em trazer você para dentro do programa. Ou ainda, você não tem ninguém aí, mas você gostaria de ajudar alguém que está longe, você pode ser um parceiro remoto, tá? E a gente vai te cadastrar aqui, e à medida que surgirem oportunidades, a gente sempre vai trabalhar caso a caso. A ideia da biparceria, isso sim, eu aprendi isso no trabalho que a gente faz no mundo inteiro, a gente sempre tem a identificação de quem está sendo beneficiado com quem está patrocinando, para gerar um relacionamento pessoal, de vida. Não precisa ser pai, não precisa ser nada, mas para haver o reconhecimento, haver o sentimento de gratidão. E muitas vezes quem está patrocinando é alguém que já passou por aquela situação e quer colaborar, quer influenciar, quer ver a vida mudar. Tá ok? Então, acho que essas são as principais notícias que eu queria compartilhar com vocês hoje. Né? Estamos terminando, quero dizer, fechando a campanha de setembro. Né? O spoiler que nós temos a mais é que tudo que nós fizemos em setembro está desaguando em... Nós vamos, assim que eu chegar, 5 de outubro, a gente vai começar a campanha de outubro. Abrir uma turma do teste vocacional inteligente para outubro. Tá? Então, save the date aí, a gente já fechou as matrículas. Se você for lá se matricular, já está fechada, não tem mais lugar para a turma de setembro. Mas vai lá, entra na fila de espera, fala que você quer entrar para a turma de outubro. Tá? E assim que a gente abrir as matrículas, a gente te informa. E assim que a gente começar a campanha, a gente te informa. Mas vai ter lugar na turma de outubro para alunos bipar, né? Alunos como que com bolsa, de uma biparceria, que na verdade é tri, né? Parceiro comunitário, parceiro remoto e mais a Futurei, trabalhando juntos para a gente mudar, um a um, a gente mudando caso a caso o futuro de quem não tem futuro. Tá ok? Gente, fica aqui minha palavra de gratidão, minha palavra de alegria em estar nesse projeto, uma palavra de desafio, e dá essa notícia, espalha na tua rede, chama seus amigos, não só para trazerem seus filhos para o teste vocacional inteligente e mudar o futuro deles também, mas trazer gente da sua comunidade, gente que precisa, gente que a gente pode ajudar a mudar. Tá ok? Fica um grande abraço, eu vou dando notícia, passo para Nova York, Suécia, Noruega e volto. Tá ok? Tudo de bom para vocês e nos vemos no dia a dia, mas aqui no meu escritório da Futurei, eu vejo vocês de volta
a partir de 5 de outubro. Um grande abraço, tudo de bom e nos vemos em breve.